Sejam todas e todos, né, muito bem-vindos nessa live. É um prazer estar aqui com vocês novamente para poder compartilhar um pouquinho aí do método CDA, contar um pouquinho para nós, né, a Keila, que está ali já, vou começar com ela, né? Então, claro, contando, se apresente, Keila, aí para nós, fala um pouquinho de você. Oi, acho que congelou. Acho que congelou a internet lá, gente. Lá onde que a Keila tá, ela está na Austrália. E ela falou para mim que estava chovendo muito antes. Ela estava até preocupada. E detalhe, tá? Lá já é 5 horas da manhã. Quer dizer, já não, né? Ainda é 5 horas da manhã. De amanhã, tá? Ela já está lá no sábado de manhã. Deixa eu ver aqui. Nem ela nem a Ana deu certo, gente. Aí, caiu as duas. Vamos ver se elas já voltam. Guardar aqui. Vou mandar o convite de novo para ela. Vamos ver se eu consigo. Voltei. Voltou, deu. Deu certo agora. Que tinha... Foi na conexão. tinha dado uma congelada na sua imagem. Voltou. Agora tá faltando a Ana. Vamos ver se vai dar certo aqui para ela. Ana Paula. E eu tava te vendo congelada, mas não prestei atenção, não achei que você tava aí, né? Uhum. Aí Tranquilo. eu fiquei falando com você, aí você tava muito quietinha. Muito caladinha, né? Aí, né? Boa tarde, meninas. Boa tarde, Ana Cláudia, pastora Ana, Gilmara, Daiane, Lucinéia, Célia, Juliana. Tem várias pessoas aí com a gente. Boa tarde, pessoal. Keila, fala um pouquinho aí para nós, pode se apresentar então. A Ana já está entrando também. Ok. Boa tarde, pessoal. Bom dia, outros na outra parte do mundo, né? Porque como a Val falou, meu nome é Keila, sou nascida e criada em Goiânia. Atualmente eu resido no país da Austrália e nós temos um fuso de 12 horas. Aqui para mim já são 5h13 da manhã. E eu queria já agradecer a Val pelo convite, estar aqui compartilhando essa experiência, né, do CDA, de fazer parte dessa família, desse grande time, né? E é isso, estamos aqui para servir. A Ana não conseguiu entrar. Tá dando o que ela tá com dificuldade para acessar. Dando um probleminha. Vou mandar de novo aqui. Vai dar certo. Vai sim. Eu falo que quanto sim. mais dá problema, quanto mais difícil tá, porque o negócio vai ser bom. É verdade, é verdade. Aê! Cheguei agora. Agora foi. Problemas técnicos, né? Sempre acontece. Exatamente. Deu certo. É assim, né? Não tem como. A não ser que edite depois, né? Corte um pouquinho ali do vídeo, porque ao vivo sempre vai ter essas coisas, né? Com certeza, né? Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, Ana. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Se apresente aí, que a Keila já se apresentou. Então tá. O meu nome é Ana Paula, né? Eu moro nos Estados Unidos, já vai fazer 29 a 30 anos. Vim para cá, não foi por aventura, talvez por uma aventura, né, muito nova. A gente não vê os desafios que a gente encontra aqui nos lugares saindo de casa, de perto da mãe. E sou casada, me casei aqui, me converti aqui e construí a minha vida aqui, né, nesse lugar que eu amo muito. Mas estou sempre no Brasil e por uns tempos, né, tentando na igreja me conhecer, trazer minha identidade, coisas que eu acho que muita gente procura, né? Deus me trouxe para esse caminho da psicanálise, porque eu estava até conversando com o Val e falei assim, sou um pouco resistente para algumas coisas, pela minha caminhada de vida, e então eu tive que passar por muitas mãozinhas até chegar onde eu cheguei, e ser construída, né? Então a psicanálise foi algo que eu busquei primeiramente para mim, e hoje eu tô aí servindo as pessoas.
Ah, que bom. Amém. E é assim, né? Deus, ele coloca, às vezes, que nem você falou, ó, eu casei aqui, me converti aqui. Olha só, precisou atravessar o oceano e ir lá para outro lado para Deus te puxar, né? Isso aí. Falar, é aqui que eu te Exatamente. quero, vem aqui, né? E aí lá começa aí uma nova história, uma linda, né? História com Jesus, né? Primeiramente, e depois o casamento, e aí a autodescoberta, começa a estudar então a psicanálise, começa a se conhecer melhor, né? Isso. Lapidada, né, gente? Eu fui lapidada aqui nesse lugar. Eu imagino, né? Nunca morei aí, mas como eu tenho muitas alunas que moram fora, muitos pacientes, eu atendi muito, sempre compartilho um pouquinho, né, da trajetória ali. A gente entende que é muito difícil. E em que momento é que você se deparou com o método CDA? Então, depois de eu ter feito a psicanálise e ter passado por algumas amigas, né, em relação a buscar terapia para mim mesma, que eu, né, não estava ainda conseguindo entender muita coisa, porque a gente estudar, ter a teoria é uma coisa, mas você viver na prática, né, Uhum. as coisas ficam um pouquinho, muda um pouquinho a história. E aí, eu dentro de um grupo, eu já tinha passado por outros cursos também, a Val está nesse mesmo grupo e ela me manda uma mensagem, né, apresentando esse projeto dela. E aí eu falei, não, por que não conhecer, né, algo que vai me trazer talvez um esclarecimento melhor, né? E foi isso que eu vi no CDA, sabe? Porque a gente tem ali muitas ferramentas quando nós estamos estudando a psicanálise, mas às vezes aquelas ferramentas não são suficientes para entrar realmente nas dores de alguém, né? Elas, como eu falei, eu era bastante resistente, então para mim fazer uma carta, falar um perdão, era algo muito difícil, né? De poder. Então, nessa maneira, assim, eu não conseguia acessar. E o CDA, de uma maneira, né, de uma estratégia diferente, a gente consegue fazer com que a pessoa libere o perdão sem precisar obrigá-la, ou, né, a pedir o perdão. Eu sempre bacana, né? Essa parte aí que você trouxe, porque sempre eu enfatizo muito isso dentro do curso, né? Que a gente não, a gente não tá ali no lugar de colocar ninguém para ficar pedindo perdão para ninguém, mas a pessoa, ela se identifica que ela precisa daquilo na vida dela, Isso aí. né? Exatamente. Porque é totalmente diferente quando você fala com uma pessoa e ela vai lá e faz porque você está pedindo, né? Então, que seja É, uma carta, que seja qualquer outra coisa. Agora, a partir do momento que ela entende aquilo, né? Maravilhoso, porque aí sim, é aquela coisa que vem de dentro para fora, né? exatamente. E você, Keila, você também, né, psicanalista, você já falou, e depois fez o curso CDA, Isso, e tem também o trabalho, né, secular também normal ali, que você já, né, trabalha isso. faz um tempo. Conta pra nós, o que, que você faz aí na Austrália? Então, como eu falei, né, sou de Goiânia, né? Vivo na Austrália já há 16 anos, né? Vim para cá só eu e meu esposo na época, e após 3, 4 anos, tivemos as nossas filhas aqui. Sou mãe de duas meninas, uma de 13 anos e outra de 11 anos. E como a Ana também falou, aqui também fui lapidada, entendeu? Já sou cristã desde o Brasil, mas chegando aqui, Deus trabalhou muito mais, com certeza. Hoje eu vejo quantas vitórias colhi aqui neste lugar. Às vezes com muitas dores, né? Mas também com certeza com muito mais vitória, né? E sou psicanalista clínica, fiz o método CDA com a Valquíria também. Eu encontrei a Valquíria no grupo que a gente tem de psicanalista, né? Onde um dia eu fiz uma pergunta para ela. Naquele momento eu estava meio que confusa, não me achando. Então eu achei a Valquíria e mandei uma mensagem para ela no privado e a gente conversou, né? E a partir daquele momento ela me apresentou o método CDA e falou, explicou todo o processo. Então eu me vi a necessidade de entrar ali e adquirir essa experiência. E foi a melhor decisão que eu tomei, com certeza. Porque a partir daquele momento ali, eu pude encontrar muitas respostas as quais eu procurava, entendeu? Que estava vazio, estava sem sentido. E a partir do método CDA, eu consegui.
como a Val diz, ela tem o começo, o meio, o fim, e isso é de fato, né? Foi devagarzinho, lá da barriga da mamãe, do bebezinho, crescendo, crescendo, crescendo. Agora nós temos nossos steps, né? Os nossos degraus. Que a gente nasce, vira bebê, vira uma criança, vira um pré-adolescente, e assim vai. E o método EA não é diferente, né? Ele vai galgando step por step, né? E, então, assim, a gente consegue se encontrar, dar sentido para quem é você, né? E com isso eu percebi, não pode ficar só para mim. Com certeza a gente tem que expandir, a gente tem que compartilhar, porque nós precisamos, né? E de fato, é curar as dores da alma. E é isso. E quando a gente é curada de alguma coisa, a gente quer sair anunciando, né? Falando, A gente quer. Sabe que eu tinha esquecido, Keila, quando você falou agora, eu fiquei se forçando a memória para lembrar, porque você acha que é um caso que ela estava atendendo, que ela veio me perguntar, que as meninas às vezes chamam para perguntar. Aí eu lembrei, realmente, você queria, na verdade, conversar comigo, estava querendo talvez um atendimento, né? Acho que nem era nada, só como eu sempre respondo lá no grupo e tal, você me chamou no privado mais para pensando em talvez passar por uma terapia até, né? Aí foi quando eu apresentei o método, falei para você, em vez de você passar, né, pelo menos faz o curso, né? Exatamente. E já consegue aplicar o método. Exatamente. Que legal. E você, Ana? Você começou, você também tem, claro, trabalho, né? Não vive de terapia hoje, ainda, né? Ainda não. Ainda tem outro trabalho, mas para a sua vida, assim, pessoal, né? Vamos ver o que a Ana tá falando aqui. É outra Ana, não é você, não. Exatamente isso. Como foi maravilhoso para nós, será para alguém que precisa. Ela tá falando, né, pastora Ana? Tá falando ali, assim, como foi para nós, vai ser para outra pessoa também. E você também passou, né, pelo processo de atendimento antes, né, para depois aplicar. E você, assim, na sua caminhada, né, estudando e passando pelo método, na sua vida pessoal, você achou que teve resultado, que foi bom para você? Sim, teve bastante resultado, porque tinha muitas áreas da minha vida que estavam bem presas, principalmente, né, de estar aqui na frente das pessoas conversando. Eu não conseguia. Vou falar assim, eu amo e vou fazer uma live todos os dias, não é isso. Mas até na igreja, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande de estar conversando. Se tiver, né, como se eu gosto de falar, ali no escondidinho, não em cima do púlpito, essas coisas assim, era tranquilo para mim, mas estar na frente com as pessoas todas com um olhar voltado para mim, aquilo era suar as mãos, sabe? Tremer, a ansiedade de começar. Então era algo muito difícil. E, né, quando eu ainda não fiz lives, eu não tenho esse costume de estar fazendo. Primeira live, gente, dela. Acho que aquilo também. A minha também. Desafio. Rompeu a barreira aqui, com certeza. Mas é assim, ó. A boa mentora faz isso, né? A Val. Tem que estar na prática também, não é só, né, na teoria. Tem que ser na prática. Isso aí. E a Val, quando ela me convidou mesmo para estar fazendo aqui com ela, eu fiquei na resistência, porque eu sou, né, não sou mais resistente, mas a pessoa consegue me vencer pelo cansaço. Vão, eu quero. E aí eu falei, então tá, então vamos fazer, vamos quebrar isso logo que tem que ser quebrado, né? E aí, assim, hoje mesmo eu falei, gente, que engraçado, eu tô tão tranquila, tão leve, que realmente foi uma barreira que hoje eu quebrei na minha vida de estar, né, mais vulnerável para as pessoas, né, sendo vista por muito mais pessoas. Então, o CDA acho que me permitiu, proporcionou isso. Conhecer muito mais dentro de mim. Algumas, eu falo, né, com as meninas que eu atendo, as caixinhas que eu ainda não tinha conseguido abrir, sabe? Eu consegui estar passando por elas e estar me conhecendo melhor e colocando isso mais para fora de uma forma mais leve. Isso mesmo. E foi quando você falou para mim, né? Nossa, tão calma. Eu falei, olha só, isso aí já é CDA. Você já é CDA. A Keila, gente, a Keila também, nossa, tinha. Sim, com certeza. Falar, né?
Escreve. A Keila também, Ana. A Keila escreveu no livro também. Ela agora é Sim, escritora. Ela tamo está com a aí. gente no projeto do livro. O E livro eu ainda fiquei com um Ansiosa. pouquinho de medo, sabe? Ainda estava na fase que eu precisava ter passado, né? Porque eu estive no Brasil e aí eu passei uma última fase que eu precisava finalizar com a minha família, né? Que nós trabalhamos antes de eu sair daqui. E aí, quando a Val me ligou, ainda eu estava no Brasil ainda passando por aquele processo. E aí dezembro, o né? livro Eu acho ainda, foi. dezembro. Foi em dezembro. E aí o livro tinha que ser, né, finalizado para aqueles dias. E eu fiquei um pouco resistente com medo, mas quando eu voltei de lá, eu falei, não, Val, deu tudo certo. E aquilo que tinha, o caminho que Deus tinha preparado, ele foi resolvido. E eu acredito que esse foi o final da resolução de tudo que eu tinha que acertar na minha vida, né? Acertar com a minha família, acertar com a minha mãe. E, e é isso que o CDE está proporcionando para mim, essa leveza de ter arrumado meu casamento, de estar arrumando a minha vida espiritual, de ter arrumado com a minha família, sabe? São 30 anos fugindo das coisas que a gente precisava consertar e nunca conseguia consertar. E tudo isso só foi possível porque foi, né, Ana? A gente, claro, não vai entrar em nenhum detalhe aqui, mas o processo da Ana começou no útero, né? É, Com algumas questões lá no útero, que nem ela, né, falou, tipo, meu Deus, quando que eu ia conseguir acessar isso aqui, né? Claro, se Deus trouxesse, porque Deus pode trazer pra gente, mas humanamente falando, quando é que eu ia poder, né, trabalhar isso aqui, saber disso aqui para poder trabalhar isso? é verdade. De repente, e depois cronologicamente, né? Que vem trabalhando até a idade atual. Aos pouquinhos ali a gente vai acessando. A gente não promete cura do dia para a noite e não promete cura nunca, aliás, né? Porque depende muito da outra pessoa. Mas a partir do momento que a pessoa está disposta a fechar um pacote terapêutico ali, né? Por exemplo, de 10 sessões, meu, você vira a pessoa do avesso, né, meninas? Consegue trabalhar muita coisa. Misericórdia, poeira. É verdade. Então agora, Ana, você está aplicando método nos seus Sim, atendimentos? sim, eu já aplico, né? Eu já faço atendimentos, eu concilio meu trabalho externo com a psicanálise. E eu falei que não, foi tão engraçado que eu não tinha, até dezembro eu não tinha pessoas atendendo. E eu cheguei do Brasil, eu falei, Deus, Depois que resolveu tudo. eu preciso de um descanso. Descanso não. Eu cheguei, coloquei meus pés aqui e já começou algumas pessoas a me indicar para algumas amigas. Então, eu já estou com 5 clientes atendendo com o método CDA. Né? Até falei com o Val, falei, Val, às vezes eu prefiro ficar no meu trabalho secular, que é um pouquinho mais fácil. Não é, por causa do comodismo de estar no secular. Porque a Tudo que gente. te tira do conforto, né? Tudo que te desafia, é melhor você continuar ali naquela que você está fazendo. Ali você já sabe o resultado que vai dar, né? O final. Isso aí. Tudo que é novo nos confronta. Isso. E nos cura também, né? Porque a história da outra pessoa, você fala assim, peraí, ainda não mexi aqui, né? Eu tô vendo A que gente tá toda ela é hora isso aqui. Aí aparecendo coisa nova. você olha e fala assim, ela é meu espelho, porque eu também agia dessa mesma forma, né? E eu falei com o Val, Val, tem algumas assim que dá vontade, porque eu sou colérica, descobri que eu sou colérica achando que eu era melancólica. E aí eu falei assim, não, eu vou mandar, eu vou te indicar umas amigas minhas, porque eu vi que a pessoa estava resistente. E aí eu fui orar e Deus falou assim, mas você era assim, né? Eu tive paciência com você, então você vai ter paciência com ela. Então Deus vai moldando a gente nesses mínimos detalhes. E aí o método vai nos ajudando a ter essa confiança. É isso que eu estou tendo agora, confiança de poder trabalhar com a pessoa. Tipo assim, fica calma, vai dar certo. Só confia em mim. Porque eu passei por isso. Então deu certo para mim, eu sei que vai dar certo para você. Passar segurança, né? Que você, porque assim, como é que eu vou passar uma segurança se eu não tenho a segurança? Sim. Veja bem, né? Que interessante. Você falou que você falou que antes não estava vindo. Eu fui fechar aqui porque apareceu um alarme aqui para mim. Eu fiquei com medo de cair a alarme. E aí quando você veio no Brasil, que você resolveu os conflitos que
precisava, né, de ter o seu movimento, depois a gente ter feito todo o processo Uhum. terapêutico, ela vem dos Estados Unidos para o Brasil, vai na família e ela resolve, né, o que estava pendente. Quando ela retorna para casa, ela chega, os clientes começam a aparecer, Sim, né? Começa a aparecer, ligar e chamar, enfim, né? Porque agora foi eles assim estavam mesmo. prontos, né? Agora eles Isso aí. aliás, você estava pronta e vai Eu poder estava, ser eu canal na estava vida deles. pronta. Exatamente. Porque Que não legal. por divulgação, eu falei, Paulo, eu não estava fazendo divulgação sobre o que eu sou terapeuta, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Não, simplesmente uma indicou, você está fazendo ainda? Você está trabalhando com isso ainda? Como é que você já está? Falei assim, não, me passa, né, o meu contato para a pessoa e pede para ela me ligar. Se eu vou ter uma conversa, primeira conversa com ela e ela vê se ela quer continuar ou não. E aí foi que começou a deslanchar, né? Não tenho mexido com internet, não tenho postado sobre isso. Eu falo que realmente, quando a gente está pronta, tem aquelas pessoas esperando por nós, né? Que Deus preparou para cada Exatamente. uma de nós. Elas estão Uau. só preparando para que eu e você estejamos prontos para receber elas da forma correta. Olha só que interessante, gente, essa parte que a Ana trouxe, né? Que, É, tipo, nem o Instagram dela tá pronto, né? Ela não colocou praticamente nada lá de conteúdo, né? Nessa área. Uhum, Mas as pessoas começaram a procurar. E o que nós vemos muito hoje são terapeutas, né? Muito preocupados com a aparência, digamos assim, do Instagram, de deixar tudo tão bonitinho e propaganda, e gasta às vezes um dinheiro que nem tem, né? Porque nem uhum, tá ganhando dinheiro com aquilo, mas investe, 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 investe para ficar tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Mas dentro dela tá uma bagunça, né? Ela ainda não tem as ferramentas corretas também para poder estar aplicando, e aí não vai fluir. O que vai acontecer? Vai ficar pagando alguém para cuidar, monetizar lá, sei lá como é que. Não, não é monetizar, não, nem sei o nome que chama. As pessoas que trabalham com isso ali, que não é barato também pra gente pagar, para ficar cuidando e tal, tal, e não aparece ninguém. Por é quê? tráfego pago, né, que eles falam. É como? Tráfego pago, né, que as pessoas que eles Tráfego pagam alguém para poder. pago e até mesmo a pessoa que fica mesmo cuidando da rede social para postar reels e tudo é, mais, né? E gasta, gasta e não vem muitas vezes as pessoas. Por quê? Eu vou atrair as pessoas certas para mim, né? É, Porque na verdade não sou eu, né? Quando a gente tá nesse lugar de obediência, é Deus que manda, né? isso aí. Aquela pessoa que é exatamente. para mim atender vai vir para mim, que é para Keila atender vai para Keila, a que for para Ana vai para Ana, É, né? A que for para as meninas exatamente. que estão assistindo, né? As que são terapeutas, vai. É assim que Vai. funciona, né? E você, Keila? Aplicou já o método? Tá aplicando? Como que Sim, tá? já estou aplicando já. E outro dia eu recebi uma mensagem da cliente falando, gente, o que que é isso? Como é que é isso? Coisa do outro mundo. Ah, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque, e bem no comecinho de aplicar o método, né? Gente, ela mandou na mesma noite, foi no final da tarde com ela, à noite ela mandou uma mensagem, meu Deus. Glória a Deus, né? E esse método é muito bom mesmo, é isso aí. Não estou surpresa com a questão do método, mas por ter levado algo à vida dessa pessoa, né? Porque ali é Sim. uma outra alma. E foi gratificante, sinceridade, viu? E tem sido, todos os dias tem recebido depoimentos que, gente, maravilhoso. Uau. É muito legal. Essa parte, né, Keila, assim, quando a gente consegue ajudar o outro. Porque a gente sabe, né, Passar, né, que a gente teve a experiência, né? Exatamente. Esse é o maior desafio, passar, né? É, alcançar. Quantas pessoas estão ali que vai passar, né, uma vida assim tão difícil, porque muito presa nas emoções, nas dores do traumas, né, do passado. Muitas sofreram aí, como a Aníser, né, que passou aí com a gente, foi a questão de abuso, sim, luto, casamento sim, frustrado. sim, É difícil pegar um paciente que não tenha pelo menos uma dessas questões citadas, né? com Geralmente tem certeza, né? muitas. Todos E nós quando temos alguma coisa, né? E precisa ser liberta disso, né? Mas E o para CDA isso não traz precisa isso. da disponibilidade de pessoas assim como nós, para poder estar Com nesse lugar certeza, né? aqui, Tá pronto para elas, né? É, exatamente, exatamente. que é o nosso 1% que seja. Uhum. Exatamente. Né? Por mais que Exatamente. tenha insegurança, por mais que não se acha capaz, que nem a Keila, a Ana,
As duas, né? Eu lembro que lá no começo falou: não, eu fiz o curso, mas não vou trabalhar com isso, não, é só mesmo para. Na É, por verdade, conhecimento, é mais para conhecimento e para me entender melhor, não é para isso, exatamente, eu vou atender. E o que foi que eu falei lá no exatamente, começo para as duas? Tanto para um quanto para a outra. Vamos ver, né? Vamos ver. Se for só para você, amém, vai ser, tudo bem. Mas, geralmente a gente precisa replicar isso, a gente precisa passar para frente, né? exatamente. E quando você está no meio da caminhada, você percebe, ops, não, não pode só ficar para mim, não. Isso aqui vai trazer alívio para mais vidas. Então a gente precisa arregaçar as mangas e levar, né? Imagine E, a gente se propõe, né, atender uma pessoa, como já aconteceu comigo, da pessoa abrir a câmera do outro lado e olhar para mim já chorando. Ó, Uhum. eu já, sabe, assim, meu, foi muito impactante. Um rapaz, não foi só uma vez, né, mas tem um rapaz que uma vez eu atendi que ele falou assim para mim: Val, eu já tô com tudo organizado, tudo pronto. Eu só esperando ele concluir, né? Olhando para ele, bem, bem firme assim, ele falando: já tá tudo certo, Val, não aguento mais. Eu já contratei o seguro de vida, eu já contratei o seguro pro carro. Meu filho, minha esposa, minha família não vai ficar desamparado. Vão ficar amparados, meus filhos vão ficar amparados, todos eles, porque eu já fiz seguro para todos. Eu já deixei tudo organizado. Mas eu não aguento mais essa vida. Sabe? Eles falaram assim, chorando, aos prantos mesmo, naquela sim. situação. E eu, tipo, respira, Val, respira, né? E falasse, sério, mas o que está acontecendo e tal? Deus foi dando estratégia, foi conversando, né, com a pessoa, apliquei o método e fui e tal, né, consegui contornar aquela situação, porque ele veio para terapia, mas ele estava com, como ele falou, ele estava com tudo certo, ele sabia lugar, né, ele ia se jogar na frente de uma carreta, o carro dele na frente de uma carreta. Um rapaz lindo, super jovem. Agora, imagine se naquele dia ele não tivesse passado por um atendimento. Qual era a probabilidade desse rapaz estar vivo hoje e os filhos dele ter um pai? É. A família dele. Ter a mãe, o pai dele, né? Então, são atendimentos que nós fazemos assim que a gente fica uau, tipo, e sempre lembrando, né? Sempre eu falo, eu não me envaideço, tá? Porque eu sei que é Deus, né? De mim mesmo não Sim, tem com nada, é certeza. Deus, né? Deus sempre traz para nós as pessoas que nós conseguimos ajudar, não é verdade? É. Porque se Exatamente. não for Deus, a gente não dá conta. Não Tem dá casos conta. que, se não for a graça, a gente tem que ficar lá. Eu, essa semana agora, de uns 10 dias para cá, eu já perdi as contas de quantos casos eu atendi de mães que perderam os filhos por suicídio. Parece que quando vem uma, vem várias, né? Com aquele É, mesmo assunto. Nossa, é um mais difícil que o outro. É um mais difícil que o outro. Ainda ontem foi uma senhorinha de 72 anos. O filho dela se suicidou. E morava com ela na casa dela, foi na casa dela que ela tinha acabado de construir, tipo, um sonho, tava com tudo é. certo, planos para ele. E são cristãos. E, nossa, ela contando assim, eu trabalhando com essa senhora, né, assim, falando e pedindo graça, porque não foi o Espírito Santo na nossa vida nessa hora para a gente conduzir, né? A gente tem É. que ter sensibilidade, entender que, sim, quando a gente doa o nosso, que seja 1%, mas eu não sei, eu não consigo, eu não dou conta. Não, vai com o seu 1%, porque 1% seu pode salvar uma vida, assim como Sua aconteceu com vida. aquele rapaz naquela Exatamente. noite. E é uma Exatamente. e eu tenho certeza que para vocês, como vocês estão, né, ainda com trabalho fora, ainda não estão só Não, nas terapias, então estão ainda, né, caminhando aí no início da caminhada de terapias. Mas pode ter certeza que hora ou outra vocês vão se deparar com isso, sabe? Casos graves. Infelizmente, são as pessoas que mais precisam mesmo. Uhum. E precisa, os profissionais, eles precisam estar capacitados e cheios do Espírito Santo para fazer isso. Sim. sim. Sabe? Porque
Vem muitos casos para mim que a pessoa fala: olha, antes de vir você, eu passei por terapia com outros profissionais, que a gente não precisa falar aqui qual é, Uhum. né? Qual que é a capacitação da pessoa, mas já de ter passado. E a pessoa falou para mim, eu estava contando, por exemplo, um caso que a pessoa estava com muita dificuldade na vida com o esposo sexual e tudo mais, falou para ela experimentar o sexo fora com outro, Mesmo. para ver se ia ser do mesmo jeito. Tem muito disso. Imagine, né? Imagine. Tem muito disso. É muito complicado, é muito complicado. Meu Deus, é cada coisa que a gente escuta. Outro dia a mulher falou que levou também o filho na terapia, e aí a pessoa pediu para falar depois do atendimento com ela e falou assim, que não era para levar o filho na igreja mais. Uau. Que não era para levar mais para a igreja, porque a igreja que estava fazendo aquilo com o filho dela, que ela ia perder o filho dela se ela deixasse o filho ficar na igreja. Meu Deus. Então, olha só, como que nós, enquanto terapeutas, né, cristãos, precisamos de posicionamento, precisamos Sim. estar ali a posse. Porque enquanto a gente se omite, enquanto a gente se esconde, outros profissionais que adoram outros deuses, né, vão estar aí, disponíveis. Exatamente. Disponíveis Mas temos que para nos poder posicionar. Exatamente. levar ao erro, né? Em vez de ajudar a consertar, tá levando mais ao erro, mais à destruição das famílias. E de forma sutil, né? Uhum. Sutil, que chega, Não percebemos. que é a questão do ocultismo, né? Tá ali muito de forma que a pessoa olha e parece tudo tão inofensivo, mas quando vai olhar mesmo profundo naquilo, vê que não é bem assim. É verdade. Eu já atendi, tive o privilégio de atender a filha da Keila, uma gracinha. Isso. Pré-adolescente, ela é uma graça. A Keila disse que ela falou, como é que foi, Keila? Não tem como continuar essa terapia? E eu preciso ver a minha terapeuta. Ai, eu achei tão bonitinho. Ela adorou. Eu falei pra ela, pronto, agora você tem uma terapeuta pra chamar de sua, né? Minha terapeuta. Exatamente, ela usou bem esse termo. A minha terapeuta. Quando que eu vou ver ela de novo? E olha que legal, né? Porque a adolescente, pré-adolescente, geralmente tem mais dificuldade da terapia. Conflitos, né? Jovem, eu atendo muito jovem. Hoje não tanto mais por conta dos cursos, né? Então eu atendo menos. Mas eu já atendi muito jovem e adolescentes. Agora eu estou com alguns aí atendendo, né? Alguns jovens e também adolescentes. E como tem aumentado também, né, meninas, essa questão da mutilação? Nossa! Nossos jovens estão... Muito mesmo. A gente tem que ter muito cuidado. É porque tem que ser leve para poder estar atendendo eles, né? A gente não tem que ser aquela pessoa assim, formal demais, né? Para eles não fugirem, ter medo que nós vamos acusá-los, criticá-los e colocar mais peso sobre eles, né? A gente tem que entender que também fomos jovens uns dias e também fomos muito criticados. E uma das coisas que eu também estou atendendo uma adolescente de 12 anos, e aí ela tem medo de conversar porque ninguém me escuta. Eu também já fui assim, ninguém me escutava. E aí a gente não sabe expressar e não entender aquilo que o adolescente ou a criança quer dizer, né? Sempre é um cala-boca, fica quieto, né? O que tem dentro de casa. Você não tem voz agora, você não escuta, né, os meus sentimentos. Então a gente tem que ser leve para poder estar lidando com eles. Da mesma forma com um adulto, mas com um adolescente eu acho que é uma estratégia... Né, esse método traz com que a gente não seja tão rígido, né, tão formal, só escutar e deixar a criança ou adolescente falar como se não tivesse também ninguém ali. Exatamente, porque não adianta nada ele ter voz, falar, se não tem ninguém para escutar. Ouvir todo mundo ouve, mas escutar. E isso no CDA a gente prioriza muito uma escuta de verdade, né? De forma que você escute, mas que também você não absorva a dor. Isso, né, aí. Isso é muito importante, porque senão a gente adoece. Imagina você com uma mãezinha na sua frente ali, trabalhando no luto, com o filho de suicídio, você vai ficar lá chorando o tempo todo. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. E os adolescentes, né, voltando para eles, eles precisam muito de alguém que escute mesmo, porque eles vêm tão cheios de coisa, quando vem para terapia, geralmente já é quando já está grave. Dificilmente as mães
leva para terapia quando, né? Não foi o caso da filha da Keila, né, Keila? Graças a Deus, é só um probleminha mesmo de escola, assim. Mas a maioria que vem, pra gente já vem com mutilação, com pensamento suicida. Uma E é tão carga maior, né? E tá tão comum, né? Infelizmente, né? Você vê isso todos os dias nas escolas, né? No Muito Brasil sério. agora saiu uma lei, né? Aprovaram aí uma lei que os comércios, agora as empresas, né? As empresas vão ter que proporcionar saúde mental para os funcionários. Com certeza. Glória a Deus por isso, né? Eles estão percebendo que está caindo, tipo, muito faturamento, né? Mão de obra, porque os funcionários toda hora tá de atestado. E aí foram fazer um balanço, é justamente por conta da saúde mental. As pessoas estão adoecidas, né? Muita ansiedade. Ansiedade é o topo, né, da lista. Meu Deus. E é incrível, porque quando você precisa ir no hospital, eu vou pouco, graças a Deus, mas quando eu vou, é uma, duas, três, quatro, cinco, eu vou assim contando, sabe? As pessoas chegando, passando mal com crise de ansiedade. Exatamente. Crise. É mais comum do que a gente pensa, né? Muitas das pessoas têm e não sabem que é uma ansiedade, né? Não consegue definir o que está passando. A pessoa muitas vezes imagina que tá tendo um ataque, né, no coração. Exatamente, não é, né? Ela e o emocional tá, né? E fica ali. E ela realmente acha, né? Outro dia uma moça. A hora que eu atendi, estava no Viva Voz, que eu estava ocupada, e a Edilson estava ali perto de mim, aí tocou meu telefone, a pastora já tinha falado que ia mandar ela para mim, né, e eu sabia quem era, que conhecia ela já há muitos anos atrás. Quando tocou, que eu atendi assim, no Viva Voz, e ela tão apavorada, gente, que ela estava bem tranquila, né, que daí eu falei com ela, eu falei assim, já chorando, Val, pastor pediu pra te chamar, porque eu tô passando mal e tal, então, né, pastora lá da cidade dela. E aí eu não tô conseguindo respirar, eu tô com uma dor, eu acho que eu vou morrer. Ela falava assim. E eu terminando de fazer o que eu tava ainda. Eu, não, calma, fica tranquila. Peraí, que eu já vou ligar pra você aqui no Meet for Dor, né? Que eu tava lá na sala. Aí fui pro computador, ligar o computador pra poder conversar com ela ali e tal, e acalmar ela. Aí depois ela mandou tanta mensagem de áudio depois, né, pra mim, agradecendo e tal. E, tipo, e ela falou, né, assim como várias outras pessoas, já teve pessoas que eu já meio que atendi, assim, em recepção, né, lugares assim, e a pessoa falar que toda vez que tinha tido uma crise daquela, tem que ir pro hospital, tem que ir pra emergência pra tomar medicação. Pra se E olha, acalmar, né? é um sofrimento, né? É um sofrimento muito grande que as pessoas encontram. E então a gente só tem que falar para elas: vem fazer o método CDA, né? Vem passar pela terapia. Você que, né, é profissional também, quer aprender o método, vem. Você que também não é, quer aprender. E quem quer passar por terapia, ó, chamar as meninas. Aí buscar nós estamos aqui. O exército está aqui, já se preparadas e continuar se preparando, né? sempre. Porque sempre a gente tem que estar ali buscando, né, cada vez mais para a gente se preparar. Está ali ajudando, né, cada uma com a sua dificuldade, né? É verdade. É verdade. Por mais que nós muitas vezes, como a Ana falou, dá vontade de ficar lá, né, no outro trabalho, que é muito mais simples do que estar na zona de conforto, né? Exatamente. Que estar nesse lugar de atendimento, porque a gente entende que não é fácil. Eu gosto, amo o que eu faço, mas eu sei que, nossa, é um trabalho com a mente. Então, cansa muito mais do que você fazer eu tava falando físico, né? Eu tava falando pro meu marido hoje, falei, olha, a gente roçar uma capoeira lá, um mato, você roça, você cansa, depois você toma um banho, dorme um sono, pronto. Agora, a mente, quando a mente está muito cansada, você toma banho, você deita, aquilo parece que não passa. Ela perguntou. Que é o método CDA. Olá, meninas, sou nova aqui, o que é o método CDA? Pode falar um pouco do método? O método CDA é o método curando as dores da alma. É uma terapia. Ali no Instagram, no meu Instagram tem outras lives ali também, que a gente fala um pouquinho, mas é uma metodologia onde, como a Keila falou, né, ali com começo, meio e fim. Você contrata um pacote terapêutico, uma psicoterapia breve, tá? Onde você contrata ali um pacote terapêutico
e vai trabalhar desde lá do útero da mamãe, quando a sua mãe estava grávida de você ainda, desde lá. Também, e depois vem cronologicamente, mas também a gente faz um mapeamento transgeracional. Se precisar, a gente trabalha também essa questão, olhando para o transgeracional, até de terceira até quarta geração, tá? A gente olha para isso também, espiritual é corpo. Não tem como Exato. ser diferente, Exatamente. né? Não tem, não tem como. Tem que passar pros três, né? Não dá para ter, né, ter resultado, a gente precisa trabalhar tudo. Bom seria Com se trabalhasse certeza. uma coisa só e ficasse bom de tudo, mas não tem como. Não é. Tem É alguém os três. aqui, tem alguém aqui na live que tinha muita gente que precisou. Eu sei que esse horário nem todo mundo, as pessoas entram um pouquinho, precisa sair. Já entrou tanta gente aqui, não sei se tem alguém ainda. Imagina, por nada. Depois, se você quiser mandar um WhatsApp, eu te mando escrito lá para você dar uma lida também, entender melhor o que é o método. Agora, se você quiser terapia, você pode escolher com quem que você quer. Vamos ver, não sei se tem alguém aí, meninas, vocês que estão aí na live, tem alguém aí que já fez terapia comigo? Eu não sei se tem, não consigo ver todo mundo aqui, não. Eu acho que é a Cláudia que estava aí, não era? Tem, acho que tem, tava, não sei se ela tá ainda, a pastora Ana, já atendi ela. A Fátima, eu vi que estava, a Fátima é aluna também. Ela, a Lucy, já fez, não sei se ela tá aí ainda. Ah, tem Fátima tá algumas lá. aí. Tem algumas aí. Ah, a Fátima tá. A Fátima também é terapeuta CDA. Ela também já passou pelo método e ela também atende. Né, Fátima? Manda um oi aí pra nós. Ela falou, né? Eu falo. Ah, mas que bacana, meninas. Muito bom falar com vocês aqui. Obrigada. Foi um E, prazer, Val. e feliz, né? Muito feliz por estar cumprindo o meu propósito, né? Que é o de Obrigada. realmente ajudar pessoas, porque tanto a Keila, né? Ouvir da Keila e também saber, né? Desde quando eu conheci ela, a Ana, e ver elas agora todas lindas aí, ó, aparecendo um monte de gente, porque essa live vai rodar, viu? Lá no meu Insta tem algumas Gente aqui, Vai fotinhos cruzar fronteiras, né? tem algumas fotinhos do antes e depois, da pessoa tímida, acanhada, rejeitada, sabe? Todos aqueles complexos. E hoje vê uma outra Ana, que realmente, até eu às vezes me assusto com essa nova Ana. É uma caixinha de Deus. surpresas. né? Nossa, e é muito bom, meu Deus, como que é bom a gente estar nesse lugar, né? De olhar É. e nós mesmos fazemos essa pergunta para nós, tipo, como é que eu fiquei nesse lugar tanto tempo, né? A Como Fátima, pude, né? Fiquei lá esses anos todos, né? São como que eu fiquei muitos né, naquele anos. lugar? É A Fátima muito. falou assim, fez total diferença na minha vida e nos meus atendimentos. Sim, com certeza. A Fátima atende Vamos fazer um bastante. método CDA, gente. Procura a Val. E olha, gente, é surreal, né? Quando eu vejo, assim, começar por mim mesmo, porque alguns anos atrás, quanta coisa eu melhorei. Nossa, quanta coisa. Eu nunca fui, assim, muito tímida. Só que eu nunca fui muito tímida, mas tinha muito medo de falar em público. Mas muito medo, a ponto de estar num ambiente e a pessoa pedir para eu saber que a pessoa começa a me olhar e pensar, meu Deus, ela vai pedir para eu contar um testemunho, ela vai pedir para me orar e ir pro banheiro para me chamar. Uhum. Sério, Eu também sério, não. faço isso. Eu Ó, já fecho a cara, me chamam para ir lá na frente, eu já de longe eu sabia que, tipo assim, é uma cara de não para não poder falar não na frente das pessoas, né? Porque é muito feio você nem falar me não pro olha, nem me pastor. olha. Eu percebi, eu não cheguei a falar não nunca, mas eu percebia que estava chegando naquele momento, né? Eu congreguei bastante tempo na igreja que é esse costume de dar Uhum. oportunidade e tal. E eu tenho que sair, sabe? Ter que sair lá no banheiro, demorar um pouco para voltar, com medo de me chamar. E tudo isso só foi possível melhorar. Eu orava, gente, eu orava, eu chorava.
os pés do Senhor, sabe? Eu chorava espiritualmente, eu busquei muito. Falava, Deus, me ajuda, eu preciso sair desse lugar, eu tenho que testemunhar o que o Senhor fez na minha vida, né? A cura do câncer, como é que eu vou testemunhar? As pessoas ficam pedindo oração, e aí como é que eu vou orar? Porque eu não tinha coragem de orar em voz alta. Eu orava sozinha, mas se me pedissem para levantar a voz em oração, era capaz de eu ter um troço ali, de desmaiar. Eu sei muito bem como é que é isso. E, gente, isso foi assim, só depois da terapia que eu consegui sair desse lugar. A terapia literalmente liberta, né? Abre todos os horizontes, né? Com certeza, né? Eu também tenho tantas libertações após as terapias que eu, igual a Ana falou, a gente às vezes assim, gente, eu fiz isso, eu tô fazendo isso. Como, né? Eu tô indo ali. E Então, muitas assim, é coisas sobrenatural. a gente esquece que a gente sofria. Exatamente. Né? Aí quando passa, você faz uma coisa, faz outra, até mesmo as dores físicas, né? Que é as psicossomáticas, que a gente carrega no nosso corpo. De repente eu vejo que eu tô livre de uma dor, de repente eu vejo outra, de repente eu vejo que eu não, né? Antes eu tinha isso, agora não tenho mais. Eles falam, como assim? Por quê? Porque quando tá doendo, você não esquece. Quando tá incomodando, você não esquece, na verdade. Mas depois, outro dia nós estávamos falando, não sei se foi no Meet, acho que foi, não sei se foi no Biblioterapia, depois que terminou, que a gente estava conversando. Acho que foi, porque depois para a gravação aí é o momento conversa, né? Das meninas. Às vezes alguma quer trazer alguma coisa ali, né? Do dia a dia, enfim, a gente conversando. E uma delas trouxe a questão de ciúmes, né? Que era muito ciumenta, que sofria muito com a questão de ciúmes. E foi outra coisa que foi através da terapia também. Eu era muito ciumenta. Mas muito mesmo, sabe? Minha vida inteira tinha muitos problemas em relacionamento por conta do ciúme. Eu não conseguia entender por que eu tinha tanto ciúme. E depois na terapia, sim, eu me encontrei e realmente entendi o porquê, né, daquilo. Não era que eu tava ficando louca, não. Tinha um porquê. Tinha um porquê, né? Acho que eu tô ficando doida, né? Porque não pode, esse ciúme todo e atrapalha tanto. Então, gente, vocês que estão aí vendo essa live, que vão ver ainda, saiba que muitas vezes o seu processo de ser muito ciumenta, de sofrer demais com esse tipo de problema, pode ser por conta de um trauma. Pode ser alguma coisa que você vivenciou. E as pessoas confundem muito, porque elas acham que trauma é uma coisa muito grande, né? É o que vivenciou. Mas não, para aquela situação, para aquele tempo, para a idade que a pessoa tá, eu sempre trago a história da canetinha. Por causa de um jogo de canetinha, eu bloqueei a vida da pessoa da vida inteira por conta de um jogo de canetinha. Hoje ela é adulta, hoje ela entende e sabe, mas quando ela tinha 7 anos, não, aquilo realmente era muito importante para ela. A Gil entrou ali, a Gil também, a Gil ela tinha um problema, não lembro direito quantos anos, eu atendi faz tempo já ela tinha um probleminha ela perdeu todo o olfato, já tinha muitos anos, eu acho que mais de 15, 20, sei lá, muitos anos que ela não, acho que uns 20 já. Ela não conseguia sentir o cheiro. E aí ela disse que queimava o arroz. Né, Gil? Ela queimava o arroz porque ela não sentia o cheiro. Não conseguia sentir, imagina. Deixava lá fazendo e queimava. E aquilo incomodava ela, porque tipo, todo dia, praticamente, ela disse que parecia uma coisa. Porque era virar as costas, o arroz queimava, né? Tinha que estar cuidando. E aí não podia sentir cheiro de um perfume, né? Nada. E além de não sentir, ela também doía muito quando ela ficava perto de algo muito forte. Não sentia o cheiro, mas incomodava. E depois da terapia, ela começou a sentir. Eu lembro que daí depois ela falou assim pra mim: o problema é que agora eu sinto até o cheiro de cocô dos cachorros, mas o arroz não queimou mais. Não ficou só nas coisas boas, né? Veio cheiros ruins também, né? Tudo na vida, né? Tem os prós e os contras. Mas eu acho que ela ainda prefere ficar com os cheirinhos ruins e não queimar mais arroz. Eu não sei se ela tá aí, que às vezes ela entrou e já saiu. Eu acho que ela não tá aí, não. Só ela já tinha se manifestado já. Eu também fiquei livre de uma dor nas costas terrível. Parece no ombro, sabe? Um peso, uma dor que não passava com nada. Nem um analgésico, nem uma massagem.
Gente, que é isso? E após as terapias que, tipo assim, parece que tirou Um um peso. caminhão das minhas Que costas. literalmente tirou, né? Não, de fato, assim, era muito, gente. Somatizou. E a Bíblia, ela revela pra gente, né, sobre isso, sobre a doença psicossomática. A Uhum. Bíblia traz sobre E o isso. nosso corpo carrega, né? Com Carrega as certeza. emoções. E como, né? Como Nossa, fica passando era por terrível. momentos difíceis e aquilo vai vir em forma de doença física, Uhum. E né? foi muito bom quando eu senti livre. Meu Deus, eu posso me esticar, né? E tal. Ai, foi muito bom. E você falando agora, eu lembrei de novo desse fato, que como você falou, a gente esquece, né? A gente Essa, vai. olha só. Depois. Verdade. E É muito interessante. Nossa mente é uma caixinha de surpresa, né? Assim que eu costumo dizer, olha, para você que acha que não tem nada para acontecer, que tudo foi maravilha, vamos buscar lá, porque ela é uma caixinha de surpresa. E aí, quando não é, eu falo assim, faz esse processo aqui, e o que vier na sua mente, a gente vai começar a trabalhar sobre isso. E a pessoa fala assim, nossa, eu nunca imaginei que isso aqui estava me causando tanta dor nessa situação. Falo, olha, é porque ela é uma caixinha de surpresa. E as coisas menores, não tenha por você dor grande ou dor pequena. É É, dor. Tudo é dor. Para mim pode ser insignificante, mas para você não. Então, não tenha medo, né, de falar as pequenas coisas que aconteceram na sua vida, porque são nas pequenas que nós ficamos presos. A Bíblia já fala que são as raposinhas pequenas que elas fazem os estragos maiores, não são as grandes, né? as grandes são verdade. mais fáceis. Os problemas maiores a gente já vê, já quer solucionar. Tem um versículo, até deixei ele aqui, ele faz parte lá da nova apostila da psicossomática, que é lá em Mateus 6,25. 6,25. Acho que é 6,25, gente. Tá só o versículo aqui, não tá o número, tá só falando que é Mateus 6, que fala sobre ansiedade, né? Para não andar ansioso, pois o excesso da preocupação pode afetar o bem-estar. Uhum. Então, quando você Sim. vai olhar para a Bíblia, falando para a Bíblia, tem muitos relatos de casos de psicossomáticos, né? É claro que a gente, depois das terapias, a gente já tem outro olhar, começa a ver tanta coisa. Sim. Eu acho muito lindo isso, muito lindo. É É, natural. a mulher do fluxo de sangue, né? Depois de tanto sofrimento, ela conseguiu ser curada, né? Através da fé ali, quando ela toca em Jesus. É como se naquele momento ela foi curada e a vida dela foi totalmente transformada. Naquele Uhum. momento, né? Com um milagre que ela vivenciou ali. Mas o que levou aquela mulher a ter aquele fluxo? Né? O que É. levou ela a ter aquele fluxo ali para chegar naquele estado que ela estava de tantos anos? A gente atende muitas mulheres assim com problemas da questão uterina, né, ovário, enfim. E a gente pega muitas pessoas assim com tanto sofrimento e todas, não adianta. Você vai conversar desde paciente oncológica, doenças psicossomáticas, Uhum. gente, no corpo. Enquanto que lá Dor no estômago, né? As pessoas pensam que é só uma dor normal, mas não é. Se for puxar mesmo, vai ver que tem uma raiz emocional ali. tem. Sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa ali. E se não trabalhar, infelizmente você melhora com medicação e tal, mas depois aquilo, né, acaba que piora, não fica na proporção que está, mas vem às vezes muito mais, né? Que isso. Mas então é isso, Ou melhor meninas. ali, Bom, vou falar, né? Eu ia falar, então é isso que é do horário, né? Eu olhei ali e falei, uma hora, ou às vezes melhora ali cai. aquela situação e não resolve e acaba estragando outras áreas, né? Porque tem coisas que o remédio, ele até fala as indicações e os contras, né? A Nossa, contraindicação. Então, conserta ali a dor no estômago e aí dá um problema no rins, né? Então, a gente tem que realmente olhar bem para tudo isso, né? Olhar o emocional, olhar a genética, é um pacote completo, né? Pelo espiritual e a gente nos avaliar, porque tem coisas que a gente vai falar assim, da onde veio isso aqui? Por que eu estou sentindo isso aqui? E buscar a raiz da sua cura, né? Não ficar só achando que tudo é normal, porque quando a nossa mente está muito fechada, a gente tudo acha que é normal, minha mãe foi assim, meu pai foi assim, minha irmã tá assim, né?
Mas não é normal. Deus não fez isso como uma normalidade. É Não. buscar realmente a fundo e Exato. não achar, não ficar nesse comodismo da síndrome de Gabriela, né? Eu vou morrer assim. É. Nasci assim, vamos dar assim, na minha casa é todo mundo assim, meu pai era assim, meu avô era assim, Tem que meu irmão. quebrar os padrões, né? Não podemos continuar, É, né? Com então, certeza. boa coisa é, né? Quando você se posiciona e fala até aqui foi, mas daqui para frente não, É, aqui para frente é uma nova exatamente. história. E entendendo que a gente só consegue modificar as coisas que nós identificamos. Uhum. Se a gente não identificar aquilo, como é que vai modificar? Precisa É. encontrar, Trazer a trazer consciência, isso. né? É, Exatamente. Se não vier, não tiver consciência daquilo, vai não vai ter ficar ali sucesso, não. Principalmente o patinando. reconhecimento, né? Reconhecer que você precisa de ajuda, né? Porque também tem pessoas que estão muito difíceis de eu não preciso, né? Eu Acho tô que é o bem assim, primeiro eu não passo, preciso. né? É É, reconhecer que precisa, Reconhecimento com é certeza. muito importante. Senão a gente também vai trabalhar com o paciente, o cliente, enfim, ali É, e não vai ter resultado. não Porque tem resultado. exatamente. primeiro a pessoa precisa acreditar e precisa querer sair daquele Esclarecer. lugar que ela se encontra. Gente, Uhum. que gostoso. Deixar fica aqui mais, muito tempo. Muito mais, né? Muito bom, Passou né? o Falar sobre medo. Muito bom falar sobre isso, muito gostoso ouvir vocês e sei que o pessoal aí também está gostando. Entrou várias outras pessoas aí, entraram, né? Tantas pessoas, mas eu vou deixar a live salva. Você que chegou no finalzinho pode assistir depois e com certeza vai ser de muito proveito aí para vocês. Meninas, quero agradecer imensamente você, Keila, por ter se Obrigada, prontificado, Val. né? Quando eu Obrigada pelo convite. convidei, mesmo com medo, né? Vencendo Oh, medo, vamos mas quebrar os aceitou o paradigmas. desafio, né? Tá aí, ó, pronto, foi, fez. Agora pronto, Muito agora vai obrigada. toda hora. Missão dada, missão cumprida, né, Keila? Com certeza, né, Ana? Isso aí. A Muito obrigada Ana, pelo convite, foi um prazer. eu só tenho a agradecer a Ana, né, também, mesmo que ela não gosta muito desse negócio de internet, mas ela precisava vir deixar o Sim. 1% dela, né? Eu que Com agradeço certeza. pela sua insistência, porque se não fosse ela, realmente eu ia falado não várias vezes, né? Mas como você sabe daquilo que você trabalha e o potencial que você tem gerado na gente, né, em nós, foi necessária essa insistência para a gente poder quebrar mesmo esses bloqueios, né? São tão pequenos e já é o tempo, Sim, né? Já é o tempo. E nós precisamos avançar para poder conquistar mais território e ajudar muito mais pessoas, né? isso aí. Então, eu que te agradeço pela sua insistência de, né, ter permanecido ali, Ana, não, vamos, que vai dar certo. E, graças a Com Deus, certeza. eu tô realmente, assim, eu falei lá, Val, eu não estou ansiosa, né? Porque normalmente a minha mão começava a suar e ficar, assim, trêmula, e eu falei, não, Val, fica calma. Ela que estava um pouquinho nervosa, atrasada, eu falei, fica Parecia calma, tá onda, gente. Meu Deus, a Keila não me Tá liga. tudo bem, Eu eu tô tô no super Mato Grosso, eu tranquila. tava achando que era horário do Mato Grosso. Quando a Keila me liga, a pessoa tava com o cabelo tudo, né, amarrado aqui, ó. Nem desamarrei. Só troquei a blusa que eu estava. E falei assim, dei um pouquinho de maquiagem muito rápida. Assim, falei, meu Deus, a hora da live, gente, fica mais bonita, né? Que eu tô meio assustada com o horário. Nossa, mas deu certo. Deu tudo certo. Ai, que bom. Que bom, fico feliz de vocês terem rompido, né? Mais essa etapa aí. E agora eu me sinto quase assim, ó, dever cumprido. E já foi um E é. prazer conhecer mais uma amiga, né, que caminha junto com a gente com o mesmo método e avançando. Foi um prazer realmente conhecer você nessa live. Não tive Prazer, contato com você no Ana. curso, né, mas aqui a gente está tendo esse primeiro contato. É aí, ó. Ai, que ótimo. Troca Prazer figurinha também. depois. E é, Troca sim, figurinha sim. depois lá, Vamos né? Não é? sim, E com deixa certeza. para elas, gente do céu, eu coloquei lá no grupo das alunas, meninas, né? O quê? Uns 20 dias já atrás, 15 dias, talvez mais. Meninas, eu vou começar uma série de lives do Método CDA, que eu vou abrir uma turma nova em abril e eu quero trazer esse método, porque até agora estava só no grupo, né? De vez em quando colocava alguma coisinha ali, mas eu nunca tinha ainda aberto, nunca tinha trazido para as redes Ao público, sociais né? o Método CDA.
E aí eu falei, quem quiser fazer, já me chama e vamos colocar o nome. Gente, eu tive que chamar cada uma no privado, porque elas ficaram assim, ó, correndo, correndo. Ah, pera já. Chegamos lá, e claro, né? Eu usei estratégia, peguei alguns que eu sei que não fazia live, mas um pouquinho mais desenvolta, já tinha, né? Assim, um jeitinho menos medo, digamos assim. Ah, mas aí eu tive que chegar onde? Nas mais difíceis, que eu, não quero, não, você vai, você dá conta. E é assim, Vai gente, com que medo bom. mesmo. É, exatamente, exatamente, é só assim que rompe. Agora, daqui uns dias, Ana, eu quero escutar você mandando um depoimento lá no grupo lá das alunas lá que te chamaram, sei lá, na frente, você foi feliz da vida, não falou não, não correu. Senhora, senhora, obedecer a ordem dos maiorais, né? Você tem que fazer agora um meet pra gente conhecer. Eu falei com a Val, falei, Val, assistir as aulas, parece que a gente tem um misto de que conhece a pessoa, mas ao mesmo tempo não tem contato, né? Que aí ela falou assim, você assistiu a live da Nilza? Eu falei assim, a Nilza é aquela que falou assim, assim, assim. Tem que fazer um meet entre todas as alunas ali pra gente se conhecer melhor, que vai ser bem interessante. Verdade. Tem umas que eu quase nem tenho, mas teve uma que trocou de telefone, teve umas que não ficou no grupo, porque não é todo mundo gosta de grupo. Por mais que aquele grupo de aluno não é tão movimentado, mas teve umas que até. Então, depois que elas estavam bem, elas voaram mesmo do ninho, já foi embora. Mas eu vou tentar conectar. É difícil por causa de horário, a gente É, entende tudo isso, mas tentar conectar, né, com mais alunos, porque é tão bom, tão gostoso, é, né? é A bom Gilmara trocar essas falou, Deus abençoe experiências. vocês mais e mais. Amém, Gilmara. Obrigada por ter prestigiado a gente aí. A Gilmara é lá da Inglaterra. A Gilmara não é aluna ainda, mas ela está Ainda, no livro, ela está na escrita do livro. que bom, que bom. Então tá, meninas, Deus abençoe. Logo, logo Tchauzinho. a gente tem mais live semana que vem com mais terapeuta CDA. E aguardo aí todos vocês para participar e prestigiarem a gente. Ela falou, ainda não é, mas logo E ela é... será. É muito bom estar com vocês, muito bom trazer um pouquinho aqui da história de Obrigada, vocês. meninas. Beijo. Beijo, Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Foi Tchau, muito pessoal. bom Ana. estar com Prazer. Tchau, vocês. tchau. Tchau. Tchau.